Gente, boa tarde. Eu sou a Cris Tardáguila, eu sou a diretora e fundadora da agência Lupa, que é a primeira agência de fact-checking do Brasil. A gente existe efetivamente desde novembro do ano passado, com o escritório aqui no Rio de Janeiro. E desde então a gente vem publicando no site lupa.news uma série de matérias com um tipo específico de jornalismo, que é o mundialmente conhecido como fact-checking. Eu sou formada na UFRJ, eu sou mineira, morei a vida inteira no Rio de Janeiro. Sou formada na UFRJ, fiz pós-graduação em Madrid, na Espanha, e já trabalhei na Folha de São Paulo, no jornal o Globo, na revista Piauí e agora estou aqui na Lupa. Em 2013, eu fui participar de um evento da Fundação Novo Periodismo Ibero-Americano, que é a fundação do Gabriel Garcia Marques, em Medellín, e lá eu fui apresentada pela primeira vez a um trabalho de fact-checking, que era um projeto do Chequeado, que é o site argentino, muito conhecido. Quem não conhece, eu sugiro que visite o site, em que eles faziam checagem do discurso da União, né? O discurso que a presidente Cristina Kirchner e todos os anteriores e os sucessores dela fazem para abrir o ano do Congresso argentino. Fiquei muito emocionada com a apresentação do trabalho dela e voltei pensando como é que eu poderia aplicar isso à realidade brasileira. Naquela época eu era subeditora de política do jornal Globo e a gente estava muito perto das eleições presidenciais de 2014. Então eu formatei um projeto que foi batizado de blog Preto no Branco, e ele foi efetivamente a primeira iniciativa organizada de checagem de dados e discursos na imprensa brasileira. E a gente existiu dentro do jornal Globo do dia 6 de agosto de 2014 até o final do segundo turno das eleições presidenciais, e teve um grande impacto na cobertura daquele ano, tanto em termos de número, como de repercussão, como de mudança de discurso de políticos. E era um blog razoavelmente pequeno, foi ganhando proporção, a gente passou a ter chamadas na versão impressa, viramos coluna na versão impressa do jornal, viramos primeira página, e a coisa foi ganhando força e força. Nós não éramos uma equipe perene, éramos 4 jornalistas que burilavam esse trabalho à medida que iam fazendo outras apurações. E aí, quando a eleição acabou, eu voltei a me reunir com o pessoal do Chequeado, e num evento que passei a fazer parte de um grupo internacional de checadores associados ao Poynter Institute nos Estados Unidos, e eles se reúnem com muita frequência. Então houve um encontro logo depois da experiência do Preto no Branco, e aí eu entendi que o fact-checking poderia ser e deveria ser muito maior do que o eleitoral e do que o político. E juntei essa experiência, esse entendimento a uma realidade muito interessante que eu observei ao longo da campanha de 2014, que era o interesse de pequenos jornais, pequenas rádios, pequenos sites pelo interior do Brasil em republicar o conteúdo de checagem. Gente, fazer jornalismo é fazer bom jornalismo, porque qualquer outra coisa diferente disso é fofoca. Então, vamos sempre pensar que não tem magia, né? A magia da profissão é você, primeiro, ter certeza absoluta de estar sendo honesto com a sua pauta, né? O que você quer contar? Qual é a história que você quer revelar? Segundo, você está indo nas melhores fontes? Você está indo nas fontes que são referência? Ou você está usando fontes que simplesmente se adaptam a alguma coisa que você quer provar? Terceiro, você ouviu de uma pessoa e ouviu de outra, então, assim, quanto mais pessoas validarem a sua reportagem ou a sua apuração, melhor, mais chances dela estar honesta ou condizente com a realidade. Eu sou radicalmente contra qualquer apuração que não passe pela rua. Eu acho que eu lamento muito, e eu brigava isso muito no jornal, essa coisa que a gente vê hoje em dia de abre aspas, fulaninho disse, lá no Twitter. Ninguém fala nada no Twitter sem ter editado e reeditado 1 milhão de vezes. Ninguém publica algo no Facebook sem ter pensado e repensado 1 milhão de vezes. Então, assim, mesma coisa no telefone, assim, vão sair, as histórias são muito melhores quando elas estão contadas ao vivo. Você vê a reação da pessoa, você vê se ela tá falando verdade, você vê se ela tá piscando loucamente, tá nervosa, e você consegue enriquecer muito o seu relato. Mas as técnicas de reportagem, elas estão aí.
elas continuam sendo indispensáveis, né? E isso passa também pelas técnicas de ética, né? Você jamais revelar uma fonte em off, que se você negociou com ela essa condição, e você saber muito bem tratar essas informações em off, né? Você tem que entender que elas obedecem interesses. Então, não ser tão comprometido com esse dado, validar esse dado de outras maneiras. Assim, eu acho que não tem uma mudança na forma como a gente lê a notícia hoje em dia, mas não deveria ter uma mudança na forma como a gente apura, né? Continua sendo indispensável checar e rechecar, ser ético, estar na rua, conversar com as pessoas no olho, e disso a gente não pode abrir mão. Talvez tenha um agravante aí que seja o fato de que a internet, as coisas parecem que elas ganham uma repercussão muito maior e muito mais rápido do que no impresso. Então, só valida ainda mais a necessidade de um jornalismo online ser ainda mais rigoroso, ainda mais correto, honesto, ético, checado e rechecado. Eu não vejo que o espaço da internet ele libere a gente dessas necessidades básicas de uma apuração redonda. Um furo só é um furo quando é bem dado. Um furo mal dado chama-se barriga. Então, de nada adianta você ter uma história maravilhosa sobre a rainha da Inglaterra, ou você ter o furo do século, se ele está errado. Então, o mesmo potencial de te elevar ao pleno sucesso, ao auge das leituras, ao, sei lá, ao prêmio ESSO, o que você quiser, é a mesma chance para o extremo oposto. Então, aqui na Lupa e na minha própria carreira, sempre eu opto por perder o furo e ter a matéria correta. Não adianta. É óbvio que o mundo ideal é você ter a matéria correta e no timing primeiro, claro. Mas quando isso não é possível, isso já aconteceu, né? É muito corriqueiro isso acontecer. Assim, de que adianta a gente correr e dar a informação na dúvida? Porque assim, tem um efeito também, talvez vocês que, não sei se vocês trabalham na redação já, e em jornais, que é um efeito da judicialização. Assim, a gente não precisa disso, né? A gente não precisa de cada vez ter mais brigas na justiça, mais pessoas chateadas com os repórteres, mais pessoas brigando com a imprensa. Na verdade, todo mundo tinha que estar do mesmo lado, com uma informação de qualidade, uma informação que circule bem, que ela é bem feita, que ela permita com que os cidadãos eles tomem decisões mais adequadas. É para isso que o jornalismo serve. O jornalismo não existe para ganhar furo, dar prêmio. Não é isso a função. Assim, a função é você enriquecer o povo de conhecimento. Pelo menos a minha visão pode ser utópica, mas eu não faço jornalismo para dar furo. A gente já viveu a curva do todo mundo pode falar tudo e todo mundo pode publicar qualquer coisa, que todo mundo vai levar isso em consideração. Eu acho que já existe um amadurecimento verdadeiro e real de que, certo, qualquer um pode publicar uma foto, qualquer um pode contar o seu relato, mas que exatamente por conta disso o jornalista está ganhando ainda mais importância, porque ele é o cara que filtra, né? Eu acho interessante a gente ressaltar que até pouco tempo atrás, se parar para pensar, um político só falava com o seu eleitorado em tempo de campanha eleitoral, ou pelas propagandas eleitorais, ou dando entrevista, não é? Agora não, o cara pode botar um tweet, pode botar um Facebook, ele está alcançando milhares de milhões de pessoas, não é isso? Então, assim, qual é a função do jornalista? Ele não está mais no meio do caminho do processo, ele não é mais o canal, né? Agora ele é o camarada que vai falar junto, ou seja, se um fulano disse construir 20 casas, e aí essa informação atinge, sei lá, 10 milhões de pessoas, a função do jornalista é ir lá checar esse dado, né? É purificar a informação que está indo para todos os lados, à torta direito. E isso vem muito encaixado com o que eu pretendo fazer aqui na Lupa, que é justamente isso. Todo mundo pode falar o que quiser, a qualquer hora, mas vamos filtrar, vamos ter o cuidado de passar adiante apenas as informações que são de qualidade. O jornalista, ele é o camarada que vai agarrar na sua mão, vai te acompanhar através da leitura de um determinado conteúdo, né? E porque ele usa técnicas, ele estudou para isso, ele é capaz de validar, ele tem ferramentas que só são acessíveis ao jornalista.
Então, assim, é um tipo de informação melhor. E eu te levo mais alguns dados. Tem diversos estudos da FGV, por exemplo, do LABIC, no Espírito Santo, que você pega momentos de convulsão, por exemplo, o impeachment, e você vê que os grandes núcleos de informação nas redes sociais continuam sendo os jornais, as televisões, as rádios, né? Todo e qualquer material, venha ele por carta timbrada, ou por e-mail, ou por tweet, ou por telefonema, ele merece o mesmo tipo de purificação. Ele tem que passar por exatamente o mesmo processo de checagem, verificação, apuração. Não é porque veio pela internet que ele é de menor qualidade ou de melhor qualidade. Não é porque ele chegou antes que ele é melhor ou é pior. Ele tem que passar pelo mesmo crivo. O que eu acho de super interessante na interatividade das redes? A gente consegue verificar uma informação com uma velocidade ímpar, certo? Vou te dar um exemplo voltando ao chequeado, né? Vamos supor, eles checando a Cristina Kirchner, ela fala em um determinado momento que construiu não sei quantos hospitais, não sei aonde. Em instantes, você consegue acionar pelo Twitter pessoas que usam ou que estão internadas naquele hospital, para as pessoas mandarem comentários sobre aquele hospital. Tá funcionando bacana? Tem algodão? Tá com maca? Tem gente na fila de espera? Tem pediatra? Então, assim, óbvio, isso você não pode checar com uma pessoa só, você tem que checar com 200, porque, né, pode vir de tudo, pode vir pessoa que é contra, pessoas que é a favor. Então, ela, ao mesmo tempo, porque ela amplia a quantidade de informações que você recebe, ela também amplia a possibilidade de, entre aspas, entrevistar, ou, entre aspas, contatar, né? Ou botar um checador onde você não tem um olho, né? Agora, por outro lado também, isso aí eu já falo sobre a experiência tanto do preto no branco como da lupa, no caso da checagem, é um risco. A gente recebe checagens prontas, né? Chega aqui perfeita, a frase é falsa, que o documento tal, provando que é falsa, desconstruída, perfeito. Só que quem mandou? Quem mandou? A gente não sabe. Pode ser o assessor de imprensa do político vizinho, de oposição. Então, assim, a lupa, por definição, assim como o Preto Branco fazia, não aceita nenhum tipo de colaboração sem ser encomendado por nós, né? Então, isso é taxativo. A gente não quer correr o risco de publicar uma checagem, por melhor que ela seja, que tenha vindo de alguém que a gente desconheça, sem que a gente tenha pedido, e depois de amanhã a gente descobre que isso, na verdade, era a mulher do cara que estava chateado com ele. A gente não quer servir de ferramenta para qualquer uso, para ataque ou defesa de ninguém. Então, tem os riscos da internet envolvidos no negócio, sem dúvida nenhuma, mas no frigir dos ovos tem valido a pena. Não são erros éticos propositais, são erros que, assim, eu acho que qualquer erro é erro, e aí você tem que viver com isso e levar adiante, né? Agora, por exemplo, no preto no branco, nós demos um falso para Dilma sobre o número de delegacias de polícia no estado de Minas. Foi num debate, que era aquele debate super tarde da noite, 11 horas, meia-noite, e ela disse que em Minas não havia delegacias, acho que nem 50% dos municípios. Bom, qual foi o nosso processo como jornalistas, né? Estamos falando meia-noite, tá? Estamos na redação, entramos no site da Polícia Civil de Minas e a gente puxou a lista de todos os endereços de todas as delegacias da Polícia Civil. E aí ela falou, não, então tá errada, a Dilma errou. E a gente deu um falso para ela, indicando ao site da Polícia Civil como a fonte correta de informação, dizendo que não, de forma alguma. Bom, e aí foi muito interessante, porque isso, volto a dizer, de madrugada, começa a pipocar no Twitter fulaninho dizendo, mas eu moro aqui em São João do não sei o que, no interior de Minas Gerais, ou em Santo Antônio do não sei o que, e aqui não tem delegacia de polícia. E aparecia o nome da delegacia, ou seja, havia uma dissonância entre o que os nossos leitores estavam falando sobre aquela cidade e o que o site da Polícia Civil estava dizendo. E isso me deu muita angústia, porque passou a noite toda, a Polícia Civil, você toca o telefone, ele não vai atender 1h da manhã, né? Assessoria de imprensa. Então, me deu muita angústia, aquilo passou, a gente ficou talvez, 6, 7 horas com aquela informação, e eu
com uma dúvida. Eu falei, gente, ou essas pessoas estão doidas ou o site da Polícia Civil tá errado. Então tem alguma coisa acontecendo. E aí, assim que amanheceu, a gente entrou em contato com a polícia. E a polícia falou, não, é verdade, nosso site está desatualizado. Então a gente passou por 7 horas, ou, aproximadamente, a gente sustentou um falso da presidente, da então candidata, né, à reeleição. E aquilo me sentou muito mal quando a gente soube que, na verdade, a nossa fonte de informação, que tinha todo o cacife para estar certo, na verdade a fonte de informação estava errada. Isso não é. Você me pede um exemplo de problema ético, eu não classifico isso como ético, porque, na verdade, a gente foi na fonte original, a gente foi na fonte mais correta possível, só que a fonte estava errada. Né? E isso dá pra gente também um ensinamento. Agora, qual vem a parte ética da história? Imediatamente, quando você sabe que você errou, imediatamente você tem que fazer um estardalhaço idêntico. Né? Então, imediatamente fizemos outro tweet, fizemos outra reportagem, fizemos em cima, sem nenhum. A Dilma nunca reclamou, nunca pediu nada, nunca falou nada, mas isso não importa. Então, acho que o ponto ético vem por aí. Assim, eu tenho visto matérias que são erradas, notoriamente erradas, em que o jornalista, ou o jornal, ou a rádio, ou o site, eles sabem que eles estão errados, eles tentam esconder o erro. Né? A dificuldade que o jornalista e a imprensa comum tem de dizer não, erramos. Quando você erra e você confessa o seu erro, você está sendo nobre, você está sendo honesto, você está ganhando credibilidade, você não está perdendo credibilidade.